Toda palavra de vida é palavra de Deus. Toda ação de liberdade é a divindade agindo entre nós. É a divindade agindo entre nós. Olá, bem-vindas, bem-vindos, bem-vindes a mais um encontro com a comunidade de Marcos, em que a gente está conversando a partir do Evangelho que essa comunidade trabalha, vivencia, experimenta, interpreta, e hoje a gente tem a alegria de poder conversar com essa comunidade, né? É interessante que o programa, cada aula, Marcelo falou isso na aula passada, cada aula parece melhor do que outra. E eu fiquei pensando, por quê? Porque a cada aula a gente está encontrando mais com Jesus. A gente está fazendo o mesmo caminho que a comunidade. Tentando, no meio dos conflitos, tentando, no meio do nosso cotidiano e de tantas angústias existenciais, entender o que é caminhar com Jesus. E hoje a nossa aula tem esse tema, Jesus e o projeto para a humanidade. Qual seria o significado do messianismo lá e aqui, né? E por que Jesus caminha na direção de Jerusalém? Então, Paulinho, bem-vindo a essa aula, a mais uma conversa. Oi, Rose. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos, vocês todos que nos acompanham de suas casas. Nós lembramos que este nosso curso, né, que Rose tão bem introduziu, ele está baseado no livro Conversa com o Evangelho de Marcos, do nosso querido irmão Marcelo Barros, em parceria com 6 jovens que construíram juntos esse livro. E esse livro, para quem quiser adquiri-lo, ele está disponível lá no site da Editora Censo e com preço promocional, bem bacana, durante toda a duração do nosso curso. Não é isso, Rose? Isso mesmo. E tem mais, né? Quem está acompanhando o curso sabe que ao final de cada aula tem o sorteio desse livro e você tem sempre a chance de participar e ganhar um desses exemplares. Mas como é que faz? Você vai no Instagram do irmão Marcelo Barros, @irmarcelobarros. Você entra lá e segue as orientações. Seguir o irmão Marcelo, seguir a Editora Censo, os autores, compartilhar, aquelas orientações de Instagram que a gente já conhece, né? E agora a gente vai confirmar quem foi o ganhador ou a ganhadora da aula 6. Parabéns para você que conseguiu ganhar esse sorteio. E este nosso curso, Rose, ele está sendo em parceria com o CEBI, está tendo uma grande repercussão, várias pessoas a cada semana acessando as aulas anteriores, né? Estamos sabendo que alguns grupos de estudo estão se formando, né, para aprofundar esse nosso tema em algumas paróquias, em algumas comunidades, né? Rodas de conversas que vão surgindo a partir desse curso, né? Como é maravilhoso, como é importante saber disso, né? A semente que cai na terra e vai dando frutos, a semente do reino que está entre nós. E tem uma novidade, né? É a primeira vez num curso em que a gente conversa com a própria comunidade do Evangelho, né? E esse roteiro vai fazendo com que a gente vá entrando no Evangelho de Marcos, né? E que cada um de nós se sente o Marcos também aqui no nosso tempo, na nossa vida, na nossa comunidade. Então, a gente quer lembrar cada uma, que é muito importante ler o Evangelho de Marcos, né? Você tem em mãos e estar acompanhando. Por exemplo, a nossa aula de hoje, a gente vai trabalhar o capítulo 8 do Evangelho de Marcos, do versículo 27 até o capítulo 10, versículo 52. Então, 8, 27 até o 10, 52. Então, procura, se
se você não o fez antes, depois da aula, vai na sua leitura e aprofunda lá com a própria comunidade dialogando. Olha aí, a dica importante de nossa irmã Rose. Aparece aí na tela a referência. Então, para a nossa conversa de hoje, né, com essa comunidade querida de Marcos, o tema da aula que é Jesus e o projeto para a humanidade. Significado do messianismo, caminhada para Jerusalém. Para conversar sobre esse tema, nós teremos pessoas muitíssimas especiais, o nosso querido irmão pastor Quino Cerqueira, nossa irmã Maria Nivaneide e o nosso irmão Edson Fernandes. Sejam todos bem-vindos. Eu lembrei, Rose, com esse tema, de uma música que a gente canta na caminhada, que retrata bem esse tema. E o refrãozinho da música diz assim: entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós os desprezamos, entre nós está, e não o conhecemos, entre nós está, e nós o desprezamos. Seu nome é Jesus Cristo. É esse Jesus que está entre nós e que não o conhecemos, que nós o desprezamos, que nós vamos falar nesse encontro de hoje. E essa nossa conversa com a comunidade de Marcos, né? Nós já vamos conhecendo de perto, né? Logo mais eles vão se apresentar, cada um, cada uma que vai estar aqui conosco hoje, dessa linda comunidade. Mas antes disso, nós vamos convidar o nosso querido irmão Marcelo, já aqui pertinho de nós, para ele nos lembrar do encontro passado, da aula passada e introduzir esse nosso tema de hoje. Irmão Marcelo, seja muitíssimo bem-vindo. Boa noite, gente. Boa noite, Rose, Paulinho, Nivaneide, Edson, Quino. Que alegria a gente poder estar juntos de novo, quase como viajando, né? Não para o passado, também, mas para trazer a comunidade de Marcos para hoje. Na aula passada, saiu muita coisa importante, muita coisa boa, e eu não teria pretensão de resumir aqui tudo. Mas, claro que muita gente, quando a gente conversa sobre isso, disse, olha, nunca tinha visto tão claro Jesus como um homem em conflito. Conflito com as estruturas, conflito com o poder, conflito com a religião, conflito até com os discípulos. Não sei se vocês recordam que no final da aula eu passei como tarefa o pessoal poder defender Jesus como se fosse advogado. Por que é que no comecinho do capítulo 8 os escribas pedem um sinal do céu e ele nega? O que é que Jesus nega? E aí um irmão nosso, Carlos André Siqueira, da Paraíba, respondeu: Jesus nega porque ele não nos quer dar sinais do céu. Ele veio de Deus para o mundo para entrar na vida aqui da terra e dar sinais do mundo, da vida da terra, e não do céu. Tem gente que até hoje fica procurando a religião do céu. Vá para o céu. Aqui o caminho é o caminho de venha a nós o teu reino, quer dizer, trazer o reino de Deus para cá. Gostei muito dessa resposta. Parabéns, Carlos André. E teve alguns irmãos que me fizeram perguntas, que, é claro, não é aquele programa de pergunta e resposta, mas a gente vai valorizar. O Carlos Alberto Barbosa da Silva pergunta se, quando o conflito surgir, diante daqueles que fazem supervisão e não evangelizam,
como agir. Pois é, Jesus vai nos mostrar isso nesta segunda parte. Ele foi enfrentar o poder religioso, ao mesmo tempo a partir de baixo, da inserção, como profeta. Alguém me perguntou qual é a diferença de profeta e herege, porque agora, nessa polêmica que está havendo sobre a campanha da fraternidade, alguns católicos tradicionalistas estão chamando a campanha de herege. Qual é a diferença de herege e profeta? A diferença é pequena, mas há. Herege vem de um verbo grego que significa que você escolhe uma parte. Você é partidário, só defende uma dimensão. E o profeta defende uma dimensão que está sendo esquecida, mas em comunhão, em diálogo e sem romper. É muito importante isso, porque a gente vê Jesus ir até o fim deste caminho, e a gente vai ver isso nessa aula agora. O Pedro Selomar, ele pergunta sobre a conversa de Jesus com os saduceus, e eu gostaria que ele esperasse um pouquinho para a gente conversar sobre isso na próxima aula, porque o assunto vai chegar agora, é no capítulo 10. Então, outras perguntas que surgiram foi a pergunta do Jorge Antônio Nunes. O Evangelho de Marcos é também um olhar para Jesus, o focalizando mais atento à ação da comunidade? E um outro irmão também fez perguntas sobre a comunidade. Eu acho muito importante essas perguntas. O Jorge Antônio também tinha perguntado se a comunidade, a conexão e a rede são linhas de construção imprescindíveis para o projeto de salvação. E aí eu vou responder de uma maneira muito simples. Nós aqui somos a comunidade de Marcos, mas somos também a comunidade Jesus. E as duas se confundem e uma manifesta a outra, mas não pode esconder a outra. Quer dizer, a comunidade de Marcos é a primeira que a gente olha. E aí, através da comunidade de Marcos, a gente descobre Jesus com cara de comunidade. Sabe quem disse isso para a gente? O pastor, teólogo luterano, Dietrich Bonhoeffer. Ele dizia: o Cristo ressuscitado é o Cristo em forma de comunidade. Dizia isso, tão simples assim. Significa, não é que o Cristo é a comunidade é o Cristo, e o Cristo não existe como pessoa. Todos vocês estão me entendendo o que eu estou querendo dizer. É que ele se manifesta na comunidade. Ele só se apresenta para mim como comunidade. Se eu não o encontro na comunidade, eu não encontro Jesus. Tá certo? Tá claro? Então, gente, vamos para a nossa aula de hoje. E agora a gente vai para a segunda parte do Evangelho de Marcos, muito importante, a partir do capítulo 8, versículo 27. E é claro, o risco seria a gente imaginar o Evangelho como se fosse um mapa de vida e a vida transcorrendo detalhe por detalhe a partir de cada versículo. E é lógico que isso não ocorreu. O Evangelho de Marcos foi escrito 70 anos depois dos acontecimentos. E é um olhar sobre eles. Então é importante lembrar isso. Portanto, se eu divido a vida de Jesus em duas partes, como o Evangelho de Marcos divide, não vai imaginar que a primeira parte foi até tal dia, e tal dia, às 16h, Jesus começou a segunda parte. Isso não existe. É um processo. Então, por exemplo, tem coisas na primeira parte que já vão encaminhando para a segunda, mas o que é que define uma, o que é que define outra, a gente vai ouvir agora, não sou eu que vou dizer, dos nossos irmãos e irmãs que são marcos hoje para nós. Com vocês a palavra.
Então, continuando essa roda de conversa, né? A gente sempre lembra que nós estamos, então, na 7ª aula e todas estão gravadas. Isso é uma vantagem, né, nesses tempos, a gente poder retomar, ver com grupos, como o Paulinho falou há pouco, né, estudar de novo. Então, a gente está dando continuidade a esse caminho. E essa noite de hoje, a gente vai ter 2 momentos, né? Então, na primeira parte, a gente vai, então, fazer um primeiro diálogo a partir desses capítulos em que a gente apontou. Depois a gente vai declamar uma poesia, porque a gente gosta muito de poesia, a gente gosta muito do símbolo que vai para além das palavras, né? Faz a gente contemplar. E aí a gente vai para a segunda parte desse momento. Nessa primeira parte, a gente convida, então, a Maria Niva, ao Edson Fernando e ao pastor Quino. O Edson Fernando também é pastor, é reverendo de uma comunidade cristã. A gente convida cada um, então, quando assumir a palavra, a falar um pouquinho quem é você no nosso tempo, né? Mas também falar para a gente como é que foi que vocês organizaram, exatamente o que o Marcelo acabou de contar para a gente, como é que foi essa organização de um tempo em que Jesus está mais com a comunidade, mais ali presente com os mais próximos, e esse novo tempo em que ele está indo ao encontro de Jerusalém, né? Na primeira parte, parece que ele está mais perto do povo, né? E agora ele está se relacionando com outros grupos. Paulinho? Verdade, Rose, né? Na segunda parte, que nos fala Marcelo e agora Rose, o cenário vai mudar. As atividades de Jesus também vão mudar. Então, os nossos alunos e nossas alunas, eles estão nos pedindo, né, que vocês também nos deem algumas pistas, algumas chaves, né, palavras-chaves, para a gente ler e compreender melhor essa narração de Marcos, né, da comunidade de Marcos, principalmente a partir do capítulo 8, o verso 27, como Rose anunciou e como apareceu na tela, até o final do capítulo 10, no verso 52. E aí eu queria perguntar, querido irmão Quino, se você poderia começar essa nossa conversa. Com todo prazer, querido Paulo. É muito bom estar com vocês aqui. Eu me chamo Quino, sou filho de seu Marcos e da dona Socorro, que me deram esse nome, Quino. Sou companheiro de Maria Nivaneide e sou da comunidade de Marcos. Ora, essa parte sobre a qual estamos refletindo hoje, Marcos 8, 27 até o 10, 52, para ser bem compreendida, deve levar em consideração a moldura dessa parte. Esse bloco textual é emoldurado por uma palavrinha, ainda que pequena, por demais importante e profunda. É a palavra caminho. Em 8:27, nós lemos que, estando no caminho, Jesus perguntou a seus discípulos: quem as pessoas dizem que eu sou? E depois Jesus pergunta: e vós, quem dizeis que eu sou? E no 10:52, onde essa parte se conclui, nós lemos que Bartimeu, depois que passou a ver, passou a seguir Jesus no caminho. Portanto, o caminho é a moldura desse bloco literário de 8:27 a 10:52. E vale a pena lembrar que o caminho aqui é mais que um mero percurso geográfico. É uma caminhada interior, na qual os discípulos e discípulas são convidados e convidadas a desconstruir a sua ideia de Messias, de um Messias guerreiro, glorioso, soberano que se assenta num trono, para reconstruir a ideia de um outro Messias. E, para tanto, Jesus faz do caminho uma pedagogia da desconstrução e da reconstrução. Mariana Ivaneide, você tem algo a dizer sobre isso? Olá, eu sou Maria Nivaneide. Eu também vou dizer o nome dos meus pais, ora, seu Nicodemos, a dona Marineide. E
sou leiga, católica, companheira de Quino, e faço parte com muita honra da comunidade de Marcos. E em continuidade com o que Quino começou a nos explicar acerca deste momento do Evangelho, deste novo bloco, eu gostaria de ressaltar essa fase de formação dos discípulos. Como já fora dito, neste momento Jesus se volta para o seu grupo. Embora ainda haja ações para com as multidões, haja momentos e palavras, mas o foco principal de Jesus é os discípulos. É ajudá-los a compreender agora, não apenas que ele é o ungido de Deus, mas a sua maneira, o seu jeito de ser Messias, não é? E neste momento, apesar da profissão de fé de Pedro ter sido seguida imediatamente pelo anúncio da paixão, os discípulos manifestam muitas incompreensões acerca da messianidade de Jesus, de seu messianismo. E Jesus vai expondo quais são as condições para segui-lo, não é? Os discípulos não conseguem expulsar um demônio. Eles começam a enfiar os pés pelas mãos, como dizemos em nossos tempos. Diante dos anúncios da paixão, eles não compreendem nada. E depois do terceiro anúncio, está muito explícito. Eles não compreendem, têm medo de perguntar, e sua principal preocupação, eles discutem pelo caminho sobre quem é o maior. Depois, mais uma vez, essa busca de privilégios no grupo aparece no pedido dos filhos de Zebedeu. E, lendo todo o bloco, desde 8:27 a 10:52, nós vemos que o jeito que os discípulos compreendiam o messianismo de Jesus, ou a missão do Messias, era como soberania, tirania, alguém que pode conceder privilégios, e Jesus insiste, não é? Insiste no caminho do serviço, insiste que o seu projeto para a humanidade é um projeto de compromisso com a transformação do mundo pela justiça. Ele diz, entre os chefes das nações, né, eles se manifestam como soberanos, né, os grandes tiranizam, mas entre vós não será assim. Quem quiser ser o maior, seja o servo de todos. Jesus assim ensinou, assim fez, né, e hoje nós temos isso como meta, como horizonte também para o nosso caminhar. E agora eu convido para partilhar e continuar essa conversa o pastor Edson. Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, Niva. O meu abraço de amor, de carinho a você, ao Quino, a Rose, ao Marcelo, Paulinho, Luiz Felipe. Que alegria estar aqui com vocês essa noite iluminada. Eu sou Edson Fernando de Almeida. Eu nasci no interior de São Paulo, na cidade de Assis, e sou da tradição presbiteriana desde criancinha, e fiz o seminário lá em Campinas, o Seminário Presbiteriano do Sul, e lá nos anos 80, portanto já há muito tempo, e sou pastor, agora na condição de pastor emérito, né, da Igreja Cristã de Ipanema, que é uma comunidade lá do Rio de Janeiro, e que já tem seus 57 anos, e há 3 anos eu estou morando em Juiz de Fora. Eu sou professor aqui do Departamento de Ciência da Religião da Universidade Federal, e há 3 anos aqui em Terras Mineiras. Então, enfim, que privilégio me unir aí, me juntar a vocês para mergulhar nessas águas de Marcos, né? Esse rio tão lindo. E a minha chave de leitura para essa sessão aí do Evangelho é a seguinte: eu acho fantástico que Marcos tenha tido essa sacada.
A questão é a pergunta: quem é Jesus? O que dizem sobre Jesus? E você? Quem é Jesus para você? E vem imediatamente a resposta de Pedro, brilhante, interessante, meio que confirmando o verso de apresentação do Evangelho, princípio do Evangelho de Jesus, Filho de Deus. Da boca de Pedro vem exatamente isso. Tu és o Filho, tu és o Messias. Mas é interessante em Marcos, né? E aí há uma ausência, né, de floreios, como aparece, por exemplo, lá no Evangelho de Mateus. A expressão de Pedro, ela é posta, ela é colocada, e Jesus é como se ele pedisse silêncio, não comentasse nada, diferente do que faz o floreio lá de Mateus. Ah, então tu és Pedro, e sobre essa... Nada disso. Então me parece que Marcos foi muito sábio, e a sua comunidade, de começar essa sessão, né, com essa expressão, essa pergunta e essa expressão, porque eu acho que no fundo, todos nós somos chamados a descobrir essa plenitude de Jesus, responder essa pergunta, quem é Jesus? E nós, embora, a exemplo de Pedro, partamos desse lugar, partamos desse pressuposto, porque já estamos mergulhados na tradição e já aprendemos. Ele é o Cristo, ele é o Filho de Deus, ele é o Redentor do mundo, ele é o Salvador da vida, e etc. Embora, também como Pedro, confessemos isso, mas isso não é suficiente. É preciso que façamos uma experiência de percebê-lo como Cristo. E só fazemos essa experiência caminhando com ele como um ser humano, nas suas escolhas, nas suas afinidades, nos seus abraços, nos seus silêncios, na sua solidão, na sua vida comunitária, nas suas opções, caminhar com Jesus. E quem sabe um dia, lá na frente, a gente poder dizer, aí não da boca para fora, como em certo sentido disse Pedro, porque logo em seguida, ele que disse uma coisa tão linda, tão profunda, talvez tenha sido da boca para fora, que imediatamente queria tirar Jesus do seu caminho, que é o caminho para Jerusalém. Como se alguém nos quisesse tirar do nosso caminho, que é o caminho para o crescimento, que é o caminho para a individuação, que é o caminho para a plenitude, que é o caminho para essa estrutura pascal que há dentro de nós, que é chamada a desabrochar, como diz Leonardo Boff. É como se Pedro quisesse tirar Jesus desse lugar. Ora, o que Pedro entende do messianismo de Jesus? Então é como se fôssemos convidados a fazer esse caminho, a andar com ele. E quem sabe um dia a gente possa dizer que ele é o Filho de Deus, que ele é o Cristo de Deus. Acho que essa é uma chave de leitura assim, que me parece, né, bacana, uma porta de entrada para a gente entender o que vem depois desse capítulo 8. É isso. E aí, com esse aprofundamento, né, fazendo o caminho com Jesus, né, cuidando da formação, perguntando para nós mesmos o que a gente entende por Messias, a gente vai respirar um pouquinho ouvindo um poema. E como Darlan falou na última aula, o desafio é caminhar pelo poema junto com a comunidade de Marcos, junto com as nossas comunidades hoje. E aí é um poema muito lindo, uma conversa com a espiritualidade da comunidade de Charles de Foucault. Paulinho vai começar. Poema do discípulo teimoso. Durante minha juventude, você me encantou, e vivi com você a espiritualidade de Nazaré. Jardineiro do convento das Clarissas, tornou-se na massa o fermento que faz crescer. Mas há pouco, lendo Marcos, descobri
que a espiritualidade de Nazaré, Da discrição e da pequenez de Jesus, não mudou em sua vida pública. ao contrário, ele a intensificou, e é a mesma espiritualidade da cruz. Descobri que eu falava de Nazaré e da inserção silenciosa e discreta, Mas continuava em minha fé ingênua, esperando a intervenção de Deus na terra. agora descubro que muitas das minhas orações ainda são como a tentação do diabo a Jesus. Pedem para ele para agir como filho de Deus, e eu não assumo com ele o caminho da cruz. Coisa linda esse poema, não é, Rose? E vamos deixando ele ecoar dentro de nós, continuar nossa roda de conversa, e vamos ouvir algumas perguntas que chegaram até nós, dos nossos irmãos da comunidade Bremém. Essa primeira, ela vem da nossa querida irmã Ildete, e ela vai ser para você, Nivanei. Estamos na semana do Dia Internacional da Mulher. No capítulo 10, Jesus rebate e radicaliza a lei sobre o divórcio. No seu tempo também era assim? Nos diga como podemos entender as palavras de Jesus contra o divórcio hoje em dia, a partir da igualdade de gênero e também dos direitos das mulheres. Para entender toda a discussão acerca do divórcio, é preciso levar em conta a situação das mulheres na Palestina no tempo em que Jesus viveu. Antes disso, é preciso entender que este tema era um tema delicado da época de Jesus. Jesus, ao responder essa pergunta feita pelos fariseus, ele está entrando numa disputa interpretativa. A primeira coisa que a gente tem de ter em vista é que ele não evita os temas delicados. Ele tem a coragem de pensar, de responder, de interpretar a lei acerca desse tema. Né? Na Palestina, no tempo em que Jesus viveu, somente ao homem era permitido dar o divórcio à sua mulher. Só ele era permitido repudiá-la, mandá-la embora, não é? Caso tivesse algum desagrado ou observasse nela algo que não lhe agradara, enfim. Ele poderia mandá-la embora. Vale lembrar também que para que o homem pudesse casar com outra mulher, ele não precisaria se divorciar, já que a poligamia também lhe era permitida. Na sociedade em que Jesus viveu, a mulher era propriedade do homem, um bem a mais. E isso, de alguma forma, ainda permanece. Por exemplo, quando nós memorizamos o Decálogo, nos últimos mandamentos se diz: não desejar a mulher do próximo, não cobiçar as coisas alheias. Como também, no imaginário de muitos homens, esse pensamento ainda está muito presente. A mulher é sua propriedade. Muitos casos de feminicídio são resultados de homens que não aceitaram o divórcio, que não aceitaram que suas companheiras refizessem suas vidas. E esse número cresce de forma absurda no Brasil do século XXI. Na mentalidade patriarcal do tempo de Jesus e dos nossos tempos, a mulher, então, é propriedade do homem. Né? E a interpretação que Jesus dá à lei é a interpretação mais comprometida com a vida das mulheres. Ele diz que a mulher não pode ser despedida, não pode ser devolvida a seus pais, porque isso poderia significar desamparo. Para os pais, ela configuraria um peso.
Muitas vezes, a saída para uma divorciada, naquela época, era a prostituição ou a mendicância. Contudo, como podemos olhar para este texto, para as palavras de Jesus nos nossos tempos? Este tema, como tantos outros, também não pode ser evitado por nós. Mas, olhando esses primeiros versículos do capítulo 10 de Marcos, nós precisamos pensar que a interpretação de Jesus, ela não deve ser absolutizada. Devemos olhar para Jesus, para a sua capacidade, para a sua coragem de questionar uma lei, como ele o faz, não é? Com o compromisso, não é? Em vista de seu compromisso com a vida das mulheres. Para sermos, portanto, fiéis à palavra de Jesus, precisamos viver a sua liberdade diante da lei, em vista do compromisso com os corpos que são oprimidos em nosso tempo. É isso, né, Nilva? Jesus sempre... Eu acho que se tivesse uma fração, assim, a lei em cima e o ser humano embaixo, Jesus inverte essa fração, né? É o ser humano que é a prioridade. Então, faz a gente olhar para a lei submissa ao ser humano, né? E você fala da mulher, mas agora, no final, quando você fala dos corpos, a gente lembra como a questão da diversidade de gênero tem sido incompreendida, né? E sofrido intolerâncias, para dizer uma palavra leve. E se a gente coloca Jesus em diálogo, por exemplo, com a comunidade LGBTQI+, né? Assim como o diálogo com as mulheres, com o diálogo com os quilombos, com o diálogo com as comunidades indígenas, tantas diferenças, tanta diversidade, qual a lei que está presente? Qual é o centro, né? Qual é o centro? Qual está no coração de Jesus? E aí eu convido um irmão nosso da comunidade Bremen, irmão Vitor, tem uma pergunta também que mexe bastante com a gente, e eu convido o pastor Edson para nos ajudar nesse diálogo. Olá, gente. Eu me chamo Victor, sou aqui de Recife, Pernambuco, e eu gostaria de fazer uma pergunta, né? Que caminhar hoje com a sua comunidade é entender Jesus como pessoa e como missão também. Por exemplo, quando ele faz suas orações, ele entra em um caminho muito especial, mas também voltado para a missão, para aquelas comunidades. Como poderíamos hoje integrar a oração e a ação? Tantas vezes que a gente vê comunidades religiosas que separam essas duas dimensões e muitas vezes radicalizam, dizendo que só uma delas basta, né? Então, é isso aí. Grande abraço. É uma questão que me incomoda muito e acho que é uma questão que foi também uma questão para a comunidade de Marcos. A importância da oração. Lembrando que no meio daquele capítulo primeiro, tão rápido, tão turbulento, tão cheio de todas as demandas mais profundas da vida, Jesus no meio daquele furacão, ele de repente se retira para orar no deserto. Essa é uma tônica da vida de Jesus, é como se a oração irrigasse a sua existência, como se a oração desse enraizamento a essa árvore linda, frondosa, cheia de galhos, de frutos que é a vida de Jesus, que essa sua vida comunitária, que essa vida em contato com as pessoas, que essa vida fazendo a vida do outro a sua própria vida. Preciso ter força, é preciso ter muita energia. Eu acho que a oração representa exatamente essa possibilidade. É um nome, é um significante para falar dessa dimensão
postal, aquele lugar onde nos abastecemos, aquele lugar onde percebemos que há alguma coisa que é maior do que nós mesmos, aquele lugar em que nos damos conta de que estamos, de alguma maneira, tomados, empapados de um mistério, e é daí que está a nossa força. O mistério que há na vida, o mistério que há nas pessoas, o mistério que há em habitarmos esse mundo, o mistério que há num simples, uma simples colherada, né, de arroz na nossa mesa. Curioso. A gente, entre os evangélicos, é muito comum, né, na hora da oração, agradecemos a Deus o alimento, também os católicos, né? É curioso, me lembro de Heschel, né, o teólogo judeu, dizendo, é curioso que nessa oração a gente não agradeça ao padeiro, o que seria muito mais apropriado de um ponto de vista empírico. Não agradeçamos ao comerciante, não agradeçamos ao caminhoneiro que transportou o arroz, agradeçamos a Deus. Por quê? Como se, no fundo, Deus, essa palavra, esse mistério, esse sem nome, fosse de fato essa membrana, né, que encobre o mundo, fosse essa dimensão frontal, sem a qual a gente não consegue levantar de manhã e dizer bom dia. É como se Jesus percebesse que é preciso abastecer, é preciso render-se. Acho que a oração é uma espécie de rendição. Eu me rendo. Quais os lugares da nossa vida em que nos rendemos? Quais os lugares da nossa vida em que nos entregamos? Quais os lugares da nossa vida em que dizemos, eu não sou, eu não me basto, eu não me pertenço, eu não me sustento por mim mesmo, eu preciso da comunidade, eu não sou nada. Quais são os lugares? Vendo um bom filme? Vendo uma boa música, meditando? Eu acho que as formas de oração são muito diferentes. A gente confunde, né, uma certa devocionalidade, que é uma coisa histórica. Eu já rompi com muitas devocionalidades na minha vida, já não faço aquelas orações da infância. Mas ai de mim, se deixasse de orar. E as formas são muitas. E acho que Jesus, no Evangelho de Marcos, nos ensina isso. Aproveitando aí o Marcelo, ora et labora. Ora e trabalha, e vive a comunidade. Ou, no dizer, né, de Henry Nouwen, sejamos místicos revolucionários. Revolucionários. Né? Então, acho que é a grande, né, uma grande sacada de Marcos, é nos convidar a essa síntese, porque a impressão que dá é ou oramos ou vivemos o trabalho comunitário. Essas duas coisas, elas estão absolutamente juntas na vida de Jesus. E há que aprender muito com ele. Eu acho que isso pode dar um sentido mais profundo às nossas lutas, à nossa própria vida. É isso. Coisa linda, pastor Edson. Muito obrigado por sua resposta. Nós agora vamos para uma última questão. Nós ainda temos mais uma questão. É difícil falar de importância, né? Porque todas são muito importantes. Tanto a primeira feita a Marina Ivaneide, quanto a esta feita a Edson. Mas nós temos agora uma pergunta ao pastor Quino. E quem vai fazê-la é nosso irmão de comunidade Bremen, Valmir, que vai nos conduzir nesta reflexão. Valmir, é com você. Olá, gente, eu sou Valmir, sou de Recife, faço parte dessa comunidade, desse grupo que sonha com fé e vida juntos. E aí queria trazer uma questão para a gente pensar um pouco, não é? O Marcelo sempre nos impulsiona a pensar para além, a sair um pouco dessa lógica, não é, da dimensão sacrificial, né, da paixão de Jesus, ou seja, de pensar na paixão de Jesus como um sacrifício. Só que
quando a gente vai olhar, né, para o texto bíblico, né, no capítulo 8, a gente vê Jesus falando da sua paixão como algo que era preciso. Ele diz que é preciso. E aí a gente precisa também fazer de pensar um pouco, e eu acho que Marcelo poderia nos ajudar nisso, por que era preciso? Era destino de Jesus, era um mandato de Deus, era um pedido do Pai, não é? O que é que isso quer dizer e como isso pode, como é que a gente entende isso no meio dessa dinâmica, desse desafio de pensar na paixão de Jesus, fugindo um pouco dessa ótica sacrificial. Pensar na paixão com outros sentidos, com outros elementos, inclusive com aquilo que é central no nome, que é tão forte no nome, paixão. Obrigado. Saúde e força para todo mundo. Valmir, a questão que você nos coloca é fundamentalmente importante e crucial no Evangelho de Marcos e para toda a história da Igreja. Prevalece de maneira muito forte a ideia de que Deus quis a morte de Jesus e que Jesus estava fatalmente destinado a morrer. Inclusive, Valmir, muitas igrejas celebram a morte de Jesus com muitíssima alegria. Não é raro ouvir alguém dizer: sou feliz porque Jesus morreu por mim. Sou feliz porque Deus enviou Jesus para morrer por nós. Esse tipo de leitura, porém, deve dar um passo, um recuo, para repensar as bases sobre as quais está assentada. Nesse bloco literário, que é emoldurado pelo caminho, Jesus, rumando para Jerusalém, faz menção da sua paixão. Alguns falam em predições da paixão, termo que não é muito apropriado, porque Jesus não está prevendo sua paixão como se ele estivesse a adivinhá-la. No versículo 31 do capítulo 8, nós lemos: e Jesus começou a ensinar-lhes. Portanto, Jesus está ensinando acerca da sua paixão, ou seja, do seu sofrimento. E começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muito e fosse rejeitado pelos anciãos, sumos sacerdotes e escribas, e fosse condenado à morte, e depois de 3 dias ressuscitasse. O que significa dizer que era necessário? Aqui nós não temos uma predição, mas temos uma indicação de consequência. Ora, basta nos lembrarmos de todo o Primeiro Testamento, sobretudo dos livros de cunho profético. Ali, profetas e profetisas sempre estão na mira dos poderosos que espreitam cada um deles, cada uma delas, a fim de tirar-lhes a vida em função de silenciá-los pela mensagem de protesto e de revolução que trazem. Qualquer pessoa no tempo de Jesus que tivesse assumido a postura que Jesus assumiu, teria o mesmo fim que Jesus teve. Basta nos lembrarmos que no caminho para Jerusalém, Jesus vai dizendo o que lhe aconteceria como consequência de suas atitudes. Portanto, não pensemos nós que Deus quis a morte de Jesus, mas sim que Jesus assumiu o destino dos crucificados e crucificadas de seu tempo para manter-se fiel a esse projeto divino que é de vida, de igualdade e de justiça para toda a terra. Fiquei até sem ar aqui. Assumir os crucificados e as crucificadas desta terra. Parece que aí tem um chamado, né? E a gente, então, chama o irmão Marcelo para retornar e nos ajudar a alinhavar, né, com fio de ouro esse tempo que passamos juntos. Vai ser difícil alinhavar, hein, Rose? Porque é tanta coisa boa, profunda, que merece a gente poder
agora, depois da aula, ruminar no coração, revolver o caminho, essas duas palavras, essas duas vezes que aparecem no começo e no final, que o Quino dizia é a moldura para nos dizer que o caminho é a entrega da própria vida. A oração como se render, que o Edson falou tão bem. O reler essas palavras de Jesus sobre a mulher à luz das grandes questões de hoje, da igualdade de gêneros, do discipulado de iguais. São tarefas importantes para a gente. Eu penso que é fácil a gente falar assim, como se a gente já tivesse compreendido o que é a cruz, para a qual, de certa forma, a comunidade de Marcos nos prepara. Essa resposta tão sábia do Quino ao Valmir, tentando explicar em que sentido os evangelhos falam é preciso, eu devo ir a Jerusalém. E o Quino nos fazer reviver as profecias do servo sofredor, as profecias messiânicas, né, do Primeiro Testamento. Mas, ao mesmo tempo, a gente poderia dizer, esse Jesus que disse isso, é preciso eu ir, foi o Jesus histórico, lá dos anos de quando ele estava fazendo aquele caminho, ou é o Jesus de Marcos, Jesus com cara de comunidade, que tem que explicar aos cristãos da sua época, da sua comunidade, como assumir uma igreja crucificada. Como assumir que nós não podemos ter a arrogância que ainda se mantém e que ainda se busca tantas vezes institucional. E aí, claro, se você disser, Marcelo chegou ali e deu uma interpretação diferente do Quino. Não. O que eu estou acrescentando, eu estou dizendo, ele teve toda a razão de falar aquilo com Jesus, e eu estou dizendo também a comunidade de Marcos leu a vida histórica de Jesus, fazendo um Jesus ressuscitado de hoje em dia, portanto que já viveu aquilo todo, dizer aquilo era necessário. Como em Lucas vai acontecer com Jesus ressuscitado, dizendo aos dois discípulos, ou ao discípulo e discípula que caminha com ele para Emaús, não deveria essas coisas acontecer? Não estava escrito que era assim? Então, significa, é um olhar da história a partir de agora, né? E isso é muito importante para a gente. Às vezes eu digo, meu Deus, eu até hoje não ainda consigo assumir esse caminho de cruz. Eu ainda penso no momento atual político e de dizer como seria bom que descesse do céu uma solução, ainda seria bom que a gente tomasse uma postura, por exemplo, assim, de poder para mudar isso tudo. E o que significa o caminho da cruz, que não é simplesmente passividade, que não é aceitação de injustiças, não é. Não pode ser, tem que ser dentro de uma dimensão libertadora da fé, mas essa libertadora nesse mistério terrível de ser no serviço, na pequenez, absolutamente identificada com os sem força, sem poder, sem voz da história. A tarefa que eu vou pedir para vocês hoje, sempre tem uma tarefa, né?
Em todas as Bíblias em geral, qualquer Bíblia da gente, geralmente tem um mapazinho atrás, não sei se vocês já viram, a maioria tem. E aí eu queria que vocês, se não tiver, procure mapa onde tiver, que é fácil de encontrar, até na internet. E esse caminho que o Quino falou que não é só geográfico, mas que o Evangelho de Marcos também coloca como um caminho geográfico. Jesus deixou a Galileia, foi para as aldeias ou povoados da região de Cesareia de Filipe, depois ele passou pela Pérea e depois ele vai para Jerusalém. Será que vocês conseguiriam, para mim, identificar um pouquinho no mapa esse itinerário? Qual é a importância? A importância é alguém que perguntou e que eu não quis, naquela hora das respostas, dizer, mas a pessoa, estou agora sem o nome dele aqui, perguntou: quando Jesus curou a filha da mulher sírio-fenícia, ou cananeia, o que é que ele quis dizer? Que a igreja deve se abrir aos outros, aos de outra cultura, aos não-judeus? E é claro, é isso. Mas o interessante é que Jesus estava nas aldeias dela. Jesus estava no estrangeiro. E aí o Evangelho trata como se fosse a coisa mais estranha do mundo. Primeiro, que ela fosse atrás de Jesus. Segundo, que Jesus disse: eu só fui enviado às ovelhas perdidas de Israel. Estou citando Mateus. Mas por que ele diz isso se ele não estava lá nas ovelhas perdidas de Israel? Ele estava numa aldeia do estrangeiro. Então é uma contradição. Contradição de quem? Da comunidade de Mateus? Ou contradição de Jesus? Eu não sei responder. Mas o que eu quero mostrar é que essa abertura para o outro, para outra fé, o Evangelho de Marcos, vocês lembram que na primeira parte eu insistia sempre para a gente interpretar o passemos para o outro lado do lago, né? Passar para o outro lago quer dizer ir para lá, ir para outra cultura, sair. Então, faça um pouquinho esse itinerário como caminho para Jerusalém. O Valmir perguntou ao Quino a respeito desses anúncios da paixão. Nessa segunda parte do Evangelho de Marcos, tem 3. Eu queria que vocês dessem uma olhadinha se tem uma progressão neles, se ele vai tomando mais consciência à medida que vai se aproximando. Qual é que é a diferença entre um e outro? Última tarefa, mas tem que ter muita tarefa, porque vocês são muito capazes, muito competentes, né? Vocês lembram que o Quino falou que o Quino aludiu a que Jesus cura um cego, né? Aliás, Jesus cura 2 cegos. Cura um cego que está no Evangelho, no capítulo 8, versículo 22, a última partezinha da primeira parte. E a última coisa que ele faz no capítulo 10, o nosso Evangelho é até o final do capítulo 10, a aula de hoje, é justamente a cura do cego Bartimeu. Compare um pouquinho as duas. Qual é a diferença entre a cura que Jesus faz do cego de Betsaida com a cura do cego chamado Bartimeu? Há uma diferença, dá para olhar isso. É assim que a gente vai praticando o Evangelho. Veja coisas muito simples, olhar a diferença, reparar. Mas aí, quando você faz isso, você entra no jeito do Evangelho falar e presta atenção àquilo que ele quer lhe dizer, como diz o Sebi, né? Por trás das palavras. Eu convido vocês a lerem por trás das palavras. Tá bom? Um beijo no coração, um abraço a cada um e a cada uma, e a gente está junto até a próxima aula. Com vocês. Coisa boa, irmão Marcelo, suas provocações. Depois dessa aula incrível, intensa, que tanto mexeu com nossas aparentes certezas e que nos ajuda a continuar este caminho que
estamos percorrendo, como a comunidade de Marcos nos revela, nós vamos pedir ao amigo e pastor, né, da Igreja Presbiteriana, Edson, para nos oferecer, nos ofertar nesta noite de hoje uma bênção final. Recebamos a bênção. Que a graça do nosso amado irmão Jesus de Nazaré, o amor grande de Deus, o nosso Pai, a nossa Mãe, o nosso tudo, e as comunhões fortalecedoras, renovadoras do sopro sereno da criação sejam sobre nós, sejam sobre todas as pessoas, em todos os lugares, espalhadas por esse mundo tão ferido, tão necessitado de Deus, e sobre todos e todas, e sobre tudo, permaneçam agora e para sempre. Amém. Amém. Para nos dar alegria de viver no seu amor.